Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Então, vamos lá começar nossa aula de história? Na aula passada, a gente começou a falar sobre a Era Vargas e hoje nós vamos continuar falando sobre esse conteúdo. Então, vamos relembrar a aula passada. A Era Vargas foi um período de 1930 a 1945. Foi o período que Getúlio Vargas governou o Brasil, então a gente chama de Era Vargas. Ele foi o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele ficou durante 15 anos? Vale lembrar, pessoal, que nenhum presidente na história da República Brasileira ficou mais tempo do que Getúlio Vargas. Então, para começar, Getúlio Vargas ele chegou no poder em 1930 e Vargas chegou no poder com o apoio do quê? Da liderança da Aliança Liberal dos Tenentistas, que acabou com o poder dos cafeicultores, com a oligarquia, lembra que o poder estava concentrado nas mãos principalmente dos paulistas? Então, Vargas chega aí no poder. Então, o governo de Getúlio Vargas, ele vai ser dividido em 3 partes, muito importante. Eu creio que a gente parou nessa parte da nossa aula na semana retrasada, né? Então, de 1930 a 1934 é o governo provisório, né? A gente chama de governo provisório, que trata justamente disso, que ele não foi eleito, ele deu um golpe. Então, ele vai governar o Brasil o quê? Provisoriamente. Vocês lembram que a gente falou sobre esse golpe que ele deu para conseguir conquistar o poder? De 1935 a 1937, a gente fala que é o governo constitucional, ou seja, já com a Constituição nas mãos. E de 1937 a 1945, com uma Constituição nas mãos, só que é uma Constituição autoritária, ditatorial. Então, o que é importante a gente saber desse período provisório, né? De 1930 a 1934. Primeiro, o caráter de Vargas. A gente falou muito sobre isso na aula passada, né? Vargas, ele vai ser um político que vai inaugurar um tipo de governo, é um tipo de presidente que vai pensar muito nas questões populistas. Por mais que a gente ainda não esteja vivendo aquele período da República Democrática e populista, que os presidentes vão ter uma preocupação no discurso popular, então, é Vargas que começa com isso, ele inaugura isso no Brasil. Então, o que é importante saber? Que tudo o que for fazer durante o seu governo, né, tudo que Vargas for fazer durante o seu governo, ele vai fazer olhando, a grosso modo, para o povo. Mas ele está pensando muito nele. Então, ele sabia lidar com o povo. Tanto é que mais na frente, ele vai receber o apelido de pai dos trabalhadores, pai dos pobres. Então ele tinha um discurso muito bom, né, voltado para quê? Para ganhar a confiança do povo, para ganhar a admiração, o amor do povo. Então, de 1930 a 1934 é onde Getúlio Vargas vai começar a construir suas bases políticas, né? Só que os paulistas não irão gostar. Por quê, pessoal? Vocês lembram na aula passada que os paulistas eles foram retirados do poder lá no início, né? Que eu expliquei para vocês. Vocês lembram disso? Então os paulistas eles vão fazer uma revolta contra Vargas, né? Que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista, né? Que foi em 1932. Então os paulistas eles exigiam que Vargas criasse uma nova Constituição para que eles justamente começassem a se candidatarem ao pleito eleitoral novamente. Dentro desta pressão dos paulistas, em 32, que teve uma guerra de fato, né, entre os paulistas e as tropas principalmente mineiras, né, que eram aliadas ao Vargas. Então, Vargas não teve outra opção, né? Ele abriu a Assembleia Constituinte, ele abriu o processo de construir essa nova Constituição brasileira. E desse processo da Assembleia Constituinte
foi quando nós tivemos a garantia do voto secreto e universal. E também as mulheres passaram a ter direito à participação política, ou seja, a votar. Então, isso é uma conquista das mulheres e não um presente de Vargas. Mas na questão da imagem, né, de Vargas, ele fazia questão que isso fosse um presente dele, né? E quis mostrar para todo mundo como se fosse um presente dele para nós mulheres. Então, a partir de 1934, nós temos uma Constituição que vai ser uma Constituição que vai pregar o voto secreto e universal, né, para todos, tanto para homem quanto para mulher. Então, é importante saber quanto mais tempo ele demorasse para criar esta Constituição, melhor para Vargas, melhor para ele, né? Que o governo provisório ele demoraria mais tempo para acabar. Então, mas ele teve o quê? Uma pressão tão grande, né, que ele acabou abrindo o processo para a Assembleia Legislativa para que essa Constituição fosse criada. No âmbito econômico, Vargas ele começou a tentar abrir um processo de industrialização no Brasil, né, que a gente vai conhecer lá na frente como as indústrias de base. Então ele já começa a dar uma cara nova no Brasil, né? Tirar um pouquinho daquele Brasil, aquele âmbito rural, né, que era da política da República Velha. Agora, para essa República Nova, né, de Vargas, ele quer o quê? Trazer o Brasil um pouquinho mais industrializado, um pouquinho mais urbano. Então, começa a se desenvolver o que a gente conhece hoje como CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que lá na frente vão dar direito ao salário mínimo, férias remuneradas, licença maternidade. Então, no ano de 1934, eleições presidenciais, eis que surge Vargas, e ele é eleito pelo voto indireto. Como assim, professora? Não era voto secreto, voto universal, voto direto que ele falava da Constituição? Com exceção das primeiras eleições. Também não tinha reeleição. Então Vargas, ele conseguiu chegar no poder, né? Porque continuar, né, no poder, porque ele não tinha sido eleito pela primeira vez em 1930. Era um governo provisório, vocês lembram? Que era um governo provisório, que foi através de um golpe. Então, ele está sendo eleito agora. Olha só a esperteza de Vargas. A cabeça dele funcionava muito em torno dele, né? A questão do egocentrismo, né? Vargas tinha isso. É pro povo, mas é para ele. Então, ele consegue se eleger em 34 para começar o governo o quê? Constitucional, de maneira indireta, né? Foi o Congresso que elegeu ele. Então, de 35 a 37, a gente foca muito na questão dos grupos ideológicos, né? De um lado, você tinha um grupo chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. Foi liderado por um escritor jornalista, né? Que era um grupo influenciados pelos ideais fascistas, principalmente lá de Benito Mussolini, na Itália, e também, né, por Hitler, na Alemanha, que vem lá do nazismo. Esse grupo era antiliberal, né? Eles queriam um governo mais autoritário. Inicialmente, eles apoiaram Getúlio Vargas, né, para que Vargas fosse esse cara que conduzisse o Brasil para essa moda que estava acontecendo lá na Europa, né, de regimes totalitários. E do outro lado a gente tem a ANL, né, Aliança Nacional Libertadora, que é mais voltado para a causa popular, né, ligada a grupos principalmente socialistas. Então é um grupo que queria transformar o Brasil em um governo mais popular. Então esses dois grupos têm então um lado mais popular, né, e outro lado mais autoritário, né, ligado à questão do nazifascismo. E Vargas ele tinha mais apreço, né, pela AIB, e ele vai conseguir reprimir a ANL no seu plano, né, que a gente vai chamar de intentona comunista. Mas tem aquele negócio, o Vargas ele sabia utilizar muito bem as coisas. Então, em 1977, né,
as eleições seriam em 38, então em 1937 Vargas ele não poderia se reeleger. Então ele teve um plano, né, que dizia que os comunistas queriam chegar no poder. Lembra que o Vargas ele já tinha reprimido a ANL? Então ele dizia que os comunistas eles queriam chegar no poder. E esse plano chamava Plano Cohen. Hoje se sabe que o Plano Cohen foi escrito por um general aliado ao Vargas e que era um documento falsificado, né, que dizia que os comunistas queriam chegar no poder. Então foi o que, pessoal? Foi um golpe, né? Vargas ele deu outro golpe na República Brasileira e aí inicia de 37 a 45 o que a gente vai chamar de Estado Novo, que é uma ditadura civil de Getúlio Vargas. Então vamos lembrar, pessoal, Vargas é igual amor ao poder, né? Lembra que a gente já discutiu isso muito na última aula também, que Vargas ele ama o poder, então ele usa tudo a seu favor. Ele era um cara extremamente inteligente nesse sentido. Então a partir de agora ele cancela a Constituição que ele mesmo tinha iniciado, né, a sua criação em 34, que seria o voto secreto, universal, direto, e ele fala agora de uma Constituição autoritária, né, que a gente vai chamar de Constituição Polaca, que vai centralizar todo o poder nas mãos de Vargas. E é importante saber que ele teve grande apoio popular, justamente por conta daquele apelo, né, daquele discurso populista que ele tinha, né, demagogo que ele tinha. Então, vamos dar exemplos. Ele começa a consolidar de fato neste período das leis trabalhistas, ele começa a mostrar o quê? Que o poder central era muito mais forte do que qualquer poder estadual. Então ele promove a queima das bandeiras estaduais, né, justamente para mostrar que o poder central federal é muito mais forte e é o poder que deve ser seguido. E ele cria o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele tem o quê? Dois grandes objetivos, né, o DIP. Primeiro, censurar tudo que fosse contra Vargas, censurar tudo que era contra ele, né? Meio de comunicação, músicas também, etc. E o DIP, ele também tinha outra função importante, que era o quê? A promoção da imagem de Vargas. Então, pessoal, Vargas não é bobo. Ele cria o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha dois grandes objetivos. Então, tudo para promover ele, né? Porque, primeiro, ele ia censurar tudo que fosse contra ele, não podia, de jeito e maneira, né? E ele ia o quê? Promover também a imagem dele mesmo, né? Como o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? O culto ao ditador, que era algo que acontecia muito nos regimes totalitários lá da Europa. Então, tinha cartazes de Vargas, né? Discurso de rádio, a Voz do Brasil mesmo falava sempre bem de Vargas. Então o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial em 44, né? A Segunda Guerra Mundial, ela dura de 39 a 45. E o Brasil entra na guerra a favor dos Estados Unidos. Beleza, acabou a guerra, o Brasil com essa aliança com os Estados Unidos, saiu vitorioso, contribuiu com a vitória, querendo ou não, ainda que com poucos soldados, né? Mas ficou uma coisa no ar, né? Acabou a guerra, a gente está entrando em Guerra Fria, os Estados Unidos quer mostrar para o mundo que a democracia é o melhor modelo, né? Só que como que ele faz isso, sendo que um dos seus aliados, né, na guerra, no caso o Brasil, é uma ditadura muito parecido com que era o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, Vargas ele começa a ficar acuado. Peraí, eu apoiei os Estados Unidos por questão econômica, mas o bicho tá pegando pro meu lado. Porque ele ainda, né, no Brasil ainda era uma ditadura, tava acontecendo ainda o Estado Novo, ainda tava rolando. E então, pessoal, por muita pressão, né, do exército brasileiro, que já começou a se voltar contra Vargas,
Vargas ele não tem outra opção, ele é obrigado meio que cancelar aquela constituição ditatorial que ele fez e abrir um novo processo eleitoral e não ser candidato. Ele não poderia ser candidato. Então, ele abre, né, esse processo eleitoral e é lógico que ele vai apoiar um de seus candidatos, né, que vai ser o Eurípico Gaspar Dutra, que vence as eleições. E Vargas, ele se candidata a senador, se torna um senador, vence e acabou a ditadura do Estado Novo. Então é importante saber que tudo que Vargas fez, tudo que foi feito por ele, foi pensando, assim, foi feito para o povo, mas pensando nele. Tudo era em torno dele. E aí acabar a Segunda Guerra Mundial, né, encerrar a Segunda Guerra Mundial, foi um fato muito importante e fundamental para ver a Era Vargas definhar, para ver a Era Vargas acabar. Então, justamente por ser um ditador próximo da ideologia nazifascista, foi o fator aí principal, primordial para que essa Era Vargas terminasse e tivesse um fim. Então foi isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado todas as informações importantes e espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima!